Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 36 de Conceitos Básicos de Informática para Concursos 2020. E nessa aula nós vamos falar sobre spyware. Pessoal, quando a gente fala sobre o termo spyware, nós podemos fazer uma tradução para programa espião. Então, o que significa exatamente um programa espião, um spyware? É um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware que monitora as atividades de um sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Por exemplo, imagina alguém mal intencionado instala no meu computador um spyware, um programa espião, sem que eu saiba, e agora tudo que eu faço no meu computador passa a ser registrado e de tempos em tempos quem instalou esse programa espião, quem instalou esse spyware, consegue receber as informações de tudo que eu fiz naquele determinado período. Claro que muita gente pode imaginar o seguinte, peraí, mas se existe programa espião usado de forma mal intencionada, deve existir também programa espião usado de forma legítima. E é verdade, existe sim. Existe o que nós chamamos de spyware ou programa espião com uso legítimo. Então como é que ele pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa? O uso mal intencionado de um spyware, de um programa espião, é aquele uso onde alguém instala, sem que o usuário saiba, esse programa espião e monitora suas atividades de forma totalmente ilegal. Mas, observa o que eu vou dizer para vocês, existe inclusive uso de spyware até mesmo mediante autorização judicial. Imagina a Polícia Federal realizando algum tipo de investigação e ela instala programas espiões em sistemas justamente para monitorar atividades que são consideradas ilegais. Ou até mesmo o administrador de uma rede instala programa espião dentro da sua própria rede, dentro do âmbito da rede que administra, para verificar atividades mal intencionadas que são feitas naquela rede. Então é claro que a princípio, quando a gente imagina em provas de concurso o termo spyware, o termo programa espião, a gente imagina um programa mal intencionado, malicioso, um uso mal intencionado e ilegítimo. Quer dizer, totalmente mal intencionado. Agora, existe o uso legítimo de spyware, principalmente feito aí por autoridade, mediante autorização judicial, feito numa investigação, como eu disse, sim, isso é um uso legítimo e até legal, porque foi mediante autorização judicial, ou de um administrador de uma rede procurando atividades mal intencionadas no seu próprio sistema, no âmbito da sua própria rede, e aí instala spyware para monitorar essas atividades que porventura sejam atividades mal intencionadas. Então, basicamente, nós temos as duas situações, certo? Outro ponto importante, quando a gente fala de questões de provas de concurso, é muito comum algumas provas colocarem tipos de spyware específico, como é o caso do keylogger. Keylogger é um tipo de programa malicioso enquadrado como um programa espião, então como um spyware, que captura as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Se tem um spyware keylogger dentro aqui do meu computador, ele pode monitorar as atividades de tudo que eu digito no teclado físico do computador. Aí eu vou digitando aqui no teclado, ele vai anotando isso em arquivos de texto e de tempos em tempos quem instalou esse spyware keylogger lê esse arquivo de texto com tudo que eu digitei no teclado do meu computador, por exemplo, nos últimos dias. E é interessante pensar que boa parte dos sistemas se protegem contra spyware keylogger usando o que a gente chama de teclado virtual. Porque se o usuário clicar no teclado virtual, o teclado virtual não é um teclado físico, é o teclado que aparece na tela e eu uso com telas touchscreen ou com o mouse. E aí o spyware keylogger não consegue anotar o que nós digitamos nas teclas do teclado virtual. Ele só consegue anotar e capturar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Por isso, sim, muitas provas indicam que uma das formas de proteção contra keylogger é o uso de teclado virtual. Agora, é claro que isso não é 100%, né? Isso é só um exemplo de proteção. Por que não é 100%? Porque existe um determinado tipo de spyware que é chamado de screen logger. E o screen logger, que também é enquadrado como um exemplo de spyware, ele armazena a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Então o usuário clica na tela e nesse momento o spyware screen logger faz um print da tela, como se fosse uma fotografia da tela, e armazena isso.
Depois, o usuário faz um outro clique e ele faz mais um print da tela mostrando a posição que o usuário clicou. E aí, de repente, aquele spyware screen logger faz um armazenamento de uma sequência de imagens mostrando onde o usuário clicou com o mouse na tela. E aí, é claro, se for um teclado virtual comum, o spyware screen logger vai conseguir descobrir onde aquele usuário está clicando. Por isso que muitos dos teclados virtuais, principalmente usados em bancos, quando a gente acessa o site de um banco, tem aquele teclado virtual com vários dígitos na mesma tecla, onde numa tecla aparece lá o número 1, 7, 8, na outra 4, 0 e 2, e assim por diante. E aí cada vez que eu entro de novo, esses dígitos se alteram, mudam de posição, porque daí se tiver um spyware screen logger e tu clicou no teclado virtual, o usuário clicou no teclado virtual com vários dígitos na mesma tecla, ele consegue fazer o print mostrando que tu clicou naquela posição, mas não sabe exatamente qual é o número que que o usuário resolveu escolher ali. Então, uma das formas de proteção contra o spyware screen logger também é certos tipos de teclado virtual que são mais evoluídos, vamos dizer assim, com mais de um dígito na mesma tecla e também que se modifica a cada momento que o usuário utiliza aquele teclado virtual. Mas o fato aqui é que para efeito de prova nós temos que saber tanto da existência do spyware keylogger, que monitora o que o usuário digita no teclado físico do computador, e também, como eu disse, o spyware screen logger, que vai armazenando a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o usuário clica com o mouse nessa tela. Aí, é claro, as provas de concurso vão um pouquinho mais além disso, porque algumas delas também citam o que a gente chama de adware. Adware, a princípio, é um programa projetado para apresentar propagandas. Mas em que momento um adware se transforma num tipo de spyware, quer dizer, num tipo de programa espião? Atenção, se esse adware, e esse AD vem de advertising, que significa propaganda. Então, adware, a princípio, como eu disse, é apenas um programa projetado para apresentar propagandas. Mas, se esse programa, que foi projetado para apresentar propagandas, monitora as atividades desse usuário para exibir propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo desse usuário, sem que esse usuário saiba que as suas atividades estão sendo monitoradas para gerar propagandas direcionadas de acordo com seu perfil de consumo, então nós vamos dizer que esse programa é um spyware adware ou simples um adware spyware. Quer dizer, é um adware que não só exibe propaganda, mas também monitora as atividades do sistema, portanto um spyware, um programa espião, sem que o usuário saiba, para gerar essas propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário. Vamos para questões de prova sobre esse assunto para ficar mais claro isso na questão. Acompanha comigo então a leitura que diz assim: um spyware é um programa desenvolvido para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correspondente a um programa que pode ser classificado como um spyware. E ali veio letra A, rootkit, letra B, backdoor, letra C, adware, letra D, vírus e a letra E, worms. E aí, pessoal, qual desses a gente pode classificar como spyware? Rootkit, o que é? Rootkit é um conjunto de programas que assegura e mantém a presença de um invasor no computador comprometido. Não é spyware. Backdoor é um tipo de programa malicioso ou uma porta vulnerável que ficou aberta, como se fosse uma porta dos fundos que fica aberta no teu computador, uma vulnerabilidade, permitindo o retorno de um invasor no computador comprometido. Adware, sim, pode ser enquadrado como um tipo de spyware, desde que ele exiba propagandas direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário, porque monitorou as suas atividades. Então, adware, sim, pode ser enquadrado como um tipo de spyware em casos específicos. Vírus de computador não. Spyware não é um vírus, ele é um malware, é um programa malicioso. Mas para ser vírus precisa ter a capacidade de se replicar e também criar cópias do seu código malicioso, se tornando parte de outros arquivos ou programas. Quer dizer, precisa de um hospedeiro para funcionar. E spyware também não é o worm é o nome que se dá aos vermes, que são programas que se replicam nas redes de computadores, se ocupando de falhas, de vulnerabilidades do sistema, para deixar o sistema completamente comprometido, tal a quantidade de replicações que ele faz, deixando normalmente a rede muito lenta e congestionada. Esse é o worm, esse é o chamado verme. Então a resposta aqui como tipo de spyware, tipo de programa espião, sem dúvida nenhuma, nossa letra C de Canadá.
Vamos para mais uma questão sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura. Diz assim, e aí vem uma lacuna grande ali, é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna do texto acima. Letra A. Rootkit, como já disse, é um conjunto de programas que assegura e mantém a presença do invasor no computador comprometido. Não é a resposta. Backdoor, como já dito aqui, é uma porta dos fundos que ficou vulnerável, assegurando então o retorno de um invasor no computador comprometido. É uma porta aberta dos fundos lá no sistema. Adware é um tipo de spyware, mas não se enquadra aqui porque ele pede o tal... é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no computador. Isso não é uma adware. Adware é um tipo de spyware que exibe propaganda direcionada. Screenlogger é um tipo de spyware, só que aqui um detalhe. O Screenlogger ele vai capturar a tela no momento que o usuário clica no mouse e nada foi dito aqui. Agora, a letra E disse Keylogger, que é de fato o gabarito, porque Keylogger sim é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Isso é um spyware específico que nós chamamos de Keylogger, por isso a resposta, a letra E de Equador, para essa questão. Bem, vamos para mais uma questãozinha, acompanha comigo a leitura, essa questão bem maior. Bem, existem diversos tipos de códigos maliciosos, entre eles o spyware. Acerca desse assunto, é correto afirmar que o spyware consiste em, letra A, programa que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas sem o conhecimento do usuário. Pessoal, esse não. Quando se disfarça de alguma coisa para funcionar como se fosse um presente de grego, na verdade, querendo se passar por algo benéfico, na verdade é malicioso, isso é cavalo de Troia, Trojan. Então a letra A é o cavalo de Troia, não é o spyware. Depois a letra B, programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. Isso é vírus, não é spyware. A letra B é um vírus. Vírus sim se propaga inserindo cópias do seu código malicioso, se tornando parte de outros arquivos ou programas. Letra C, programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Perfeito, isso é a essência de um spyware. Monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Essa é a ideia conceitual de um programa espião, por isso C de Canadá. A letra D disse, programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Isso é backdoor. Backdoor são as portas vulneráveis, as portas dos fundos que ficam abertas num sistema, permitindo justamente o retorno de um invasor no computador comprometido. Letra D, não é spyware, é backdoor. Letra E, conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Isso é rootkit. Rootkit é um conjunto de programas para assegurar e manter a presença do invasor no computador comprometido, portanto, letra E é rootkit, não é spyware. Spyware, letra C de Canadá, é o gabarito e a resposta. Vamos para mais questões, acompanha comigo. A próxima diz assim, com referência à organização e gerenciamento de arquivos e à segurança da informação, julgue os itens subsecutivos. Os antivírus, além da sua finalidade de detectar e exterminar vírus de computador, algumas vezes podem ser usados no combate a spyware. E aí, pessoal, certo ou errado? Está certíssimo. Embora os antivírus sejam assim chamados popularmente de antivírus, quando nós adquirimos um sistema antivírus, ele é um verdadeiro anti-malware, porque os antivírus atuais do mercado protegem contra vírus de computador, é claro, mas também contra o worm, que é o verme, contra cavalo de Troia, que é o trojan, contra ransomware, que é um programa que cobra resgate, quando normalmente criptografa os arquivos do usuário, e contra spyware, sim, que é programa espião e monitora as atividades do sistema. Portanto, quando a gente fala hoje em dia de antivírus, na verdade, um antivírus é um verdadeiro anti-malware que sim, normalmente vai eliminar, vai exterminar, vai detectar vírus de computador, mas os antivírus também podem ser usados contra spyware, são verdadeiros anti-spyware em alguns casos, como o caso do Windows Defender dentro do sistema operacional Windows. Quem tem o Windows 10 tem o Windows Defender já pré-instalado, bastando aí configurar com mais ou menos proteção, mas já vem o Windows Defender instalado no Windows 10, que protege contra vírus de computador, contra worm, contra cavalo de Troia, contra ransomware, contra spyware também.
Então aí a resposta certíssimo, dizer que os antivírus atuais protegem também contra outros programas maliciosos e não somente contra os vírus de computador, certo, pessoal? Perfeito aqui, então. Era isso. Se gostou do nosso vídeo, das explicações sobre segurança e alguns programas maliciosos, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no canal, pessoal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. E eu sempre estou pedindo aqui, se puderem deixar comentários, é muito importante os comentários de vocês, porque eu leio os comentários e é através desses comentários que eu estou produzindo essas novas aulas. Então, boa parte das aulas que nós estamos fazendo agora é fruto dos primeiros comentários que deixaram aqui nessa série de vídeos. Então não esquece, deixa o comentário, porque eu leio o comentário e a gente produz aulas mais direcionadas de acordo com a necessidade e o desejo de vocês também. Valeu, pessoal? Então espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.